Olá, recrutas! Hoje é um dia super especial, um vídeo super especial, então tudo bom com você? É especial porque eu preciso conversar muito sério contigo. É sério, com você. Você sabe o quanto que você é importante pra mim, não sabe? É sério, você sabe o quanto que tudo que eu crio aqui, independentemente de tudo, é pra você. E o meu conteúdo, o meu trabalho é pra você. Porque eu te amo. Pera aí, não, pera. Ô! Quem foi que escreveu essa desgraça aqui? Que porra é essa de... Vai tomar no cu, irmão. Caralho, vai se fuder. Que porra de eu te amo? Eu nunca falei eu te amo nessa desgraça desse canal aqui. Você acha que essa porra desses moleques vai acreditar nessa merda aqui agora? Ah, vai se fuder, irmão. Não quero saber. Ah, vai... Desgraça. Eu te amo, velho. Vai fazer o que? Eu virei Felipe Neto aqui, essa desgraça agora. Acorda e me respeita, velho. Esses porra não vai acreditar nessa merda não, mano. Precisa parecer que é verdade. Quem foi que escreveu essa desgraça? Foi você. Foi você. Vem cá então, moleque. Vem aqui então. Tu tá demitido, filha da puta. Tu tá demitido, seu merda. Ah, vai tomar no... Não quero saber, velho. Eu sei, foi você que trouxe o menino pra cá, não foi? Eu sei, tá tudo... Ele sabe escrever alinhadinho com tudo que você construiu pra mim. Eu tô ligado disso aí. Mas olha essa merda que esse filho da puta fez. Não quero saber se isso aí vai ser melhor pra minha imagem dizer que eu amo esses merda. Não quero saber. Tá, foda-se. Tá, beleza. Eu vou fazer... Não, ó, seguinte. Eu vou fazer essa merda. Eu vou fazer essa merda desse jeito. Amanhã, eu quero um menino novo aqui pra fazer esse negócio melhor. Foda-se. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Valeu, Nadinho, beleza, moleque? Suave. Então, se liga. Ajeita lá o negócio com aquelas duas gurias lá. Tô acabando aqui a gravação já. Aí, acabando aqui, você dá a fita que eu vou lá com elas. Fala aí que eu vou gravar um vídeo com elas sim. A gente some depois. É porque se você falar que a gente vai gravar o vídeo com elas, aí fica mais fácil de fuder as duas, tá ligado? Isso aí. Boa, moleque, boa. Não, tô acabando aqui já. Daí... vídeo bosta. Tô cansado dessas merdas de ficar fingindo pra esses moleques que eu gosto dessas porra de filminho de herói. Tô cansado dessas merdas já, mano. Mas fazer o quê, né? Dá dinheiro. Coisa de retardado, mas dá dinheiro. Beleza, moleque? É nóis. É nóis. Fechou, irmão. Porque vocês, recrutas, vocês sabem o quanto eu amo vocês. Olá, recrutas, agora é sério. Por favor, desculpa, pelo amor de Deus. Enfim, agora é sério. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do General Nerd. Meu nome é Mike, pra aqueles que não me conhecem, tá chegando aqui de paraquedas pela primeira vez. A gente vai falar sobre The Boys hoje, mas não sobre a série mesmo, não sobre a crítica da série, né? Não sobre falar sobre a primeira temporada da série. A minha crítica à primeira temporada de The Boys, sem spoilers, está lá no IGTV, no meu Instagram, @GeneralNerdBR. Então corre lá. As críticas das séries, de filmes, etc, estão sendo feitas lá no Instagram, beleza? Então corre lá, vai ter uma crítica nova hoje não, essa semana vai ter uma crítica nova de Sintonia da Netflix. Então corre no meu Instagram, GeneralNerdBR, porque o que a gente vai falar aqui não é exatamente a crítica da série, a gente vai falar sobre um assunto que a série levanta. Então, senhoras e senhores, obviamente vocês sabem que aquilo lá no começo do vídeo era uma encenação, era uma atuação, era uma crítica, uma introdução do vídeo. Eu preciso deixar isso muito bem claro, porque eu sei como é que a internet funciona. Pra vocês pegarem e pensarem, nossa, alguém hackeou o canal e colocou aquilo ali que não deveria colocar. Eu sei como é que a internet funciona, beleza? Espero que vocês tenham entendido aquela crítica lá no começo do vídeo, que é a mesma crítica que a série The Boys faz. Muito além de palavrões, sangue pra caralho e super-heróis, The Boys traz uma história cheia de críticas que coloca em xeque toda essa nossa cultura da idolatria a pessoas públicas que nós sequer conhecemos de verdade. O que a princípio parece que é só uma crítica à cultura dos super-heróis, né, que nós vivemos bastante hoje em dia, inclusive, né, que Marvel e DC estão sempre em foco. O que parece uma crítica a essa cultura dos super-heróis, na verdade deveria estar te fazendo pensar sobre nossos comportamentos na sociedade atual e como nós idolatramos pessoas a ponto de colocar elas em status endeusados e status de divindade.
Mas puta assunto chato da porra, hein? Vocês não odeiam sempre quando tem, assim, uma produção, um entretenimento mais sério, né? E aí vem sempre a pessoa falando, não, porque isso aí é uma crítica à sociedade contemporânea e suas mazelas, e que se você não consegue prestar atenção nisso, claramente você é uma capivara. Não é querendo pagar de intelectual, não é querendo pagar de cult, mas o que eu quero fazer aqui, o que eu quero trazer pra vocês, é uma capacidade de que vocês consigam pensar e criar uma visão crítica das coisas e criar o seu próprio senso crítico. Mas pra isso eu preciso entrar em alguns assuntos super delicados, super sensíveis, e que pra isso eu preciso que você assista esse vídeo com a cabeça muito aberta e desprendido das suas crenças. Todas elas. Pensa comigo, na série de The Boys nós temos a figura do Homelander, né, que ele é meio que uma mistura do Superman com o Capitão América, que são figuras que foram criadas basicamente em momentos paralelos, ali mais ou menos no final da década de 30, começo da década de 40, que são figuras que vieram para representar uma vontade, um sentimento que as pessoas naquela época tinham, principalmente as pessoas que moravam nos Estados Unidos, não necessariamente pessoas que nasceram nos Estados Unidos, afinal de contas, Superman foi criado por 2 judeus. Mas eram pessoas que moravam nos Estados Unidos, que era aquele sentimento de esperança para as pessoas durante o período da Guerra Mundial. Esses símbolos evoluíram para ser símbolos de esperança, justiça, virtude, bondade. Então você pega em The Boys, você pega esses dois personagens, tudo que eles representam, tudo que a cultura de super-heróis representa, coloca numa bacia, adiciona uma colher de tapa na cara, 2 copos de realidade, bate muito bem com tudo que pode ser escatologicamente possível, deixa em banho-maria nas suas próprias ilusões, dá pro cachorro comer, quando o cachorro cagar você coloca uma cerejinha em cima assim pra ficar bonito, porque sim. The Boys destrói essa nossa cultura de idolatria aos heróis ao pegar a figura do super-herói, a figura máxima do super-herói, e transformar ele num produto forjado, com esses valores pessoais completamente forjados, e que apenas segue um roteiro que tem um intuito de fazer com que as pessoas que vejam ele publicamente tenham um sentimento, tenham um pensamento e comprem esse produto. Sendo que, na verdade, por trás, por dentro dele, ele é podre, capaz das maiores atrocidades e completamente desprovido de qualquer índice de escrúpulos. Para a gente entender o que está sendo desconstruído, o que está sendo destruído, a gente precisa entender o que foi construído pela primeira vez, né? Então a gente precisa entender o conceito de 2 palavras muito importantes: mito e herói. Ah lá, tá bom. Agora você quer me ensinar o que significa mito e herói. Eu sei, ô jumento, o que significa mito e herói. Isso é senso comum. Então vai lá. Se é realmente tão senso comum, eu vou te dar 5 segundos pra você colocar aqui, ó, rapidaço, em 140 caracteres, 280 agora, qual é o conceito de um mito? O que transforma uma coisa em um mito? 5 segundos pra você começar, vai lá. É um conceito tão complexo que vários autores ainda não conseguiram, e olha que isso aí existe desde muito tempo atrás, desde a época da antiguidade. Mas é um conceito tão complexo que os autores eles não conseguem chegar numa definição própria, numa definição concreta. Você pergunta, o que é uma cadeira? Uma cadeira é um objeto assim, pá, que não sei o que lá, feito de tal maneira pra você sentar, etc. Você pergunta, o que é um mito? A galera diverge sobre a definição disso. Mas eles permeiam por alguns pontos comuns. O que acaba ali sendo costurado por diversos autores que conceituaram o que é um mito, é que é um conceito criado a partir da necessidade do ser humano de interpretar e significar as coisas. Porque desde que o ser humano olhou assim e descobriu, tá aí, eu sou um bicho racional, ele começou a se perguntar, tá, mas de onde eu vim? Pra que eu existo? E desde que ele começou a fazer isso daí, ele começou a precisar de explicações que ele não tinha e ele não fazia a menor ideia de como ter. E a gente não consegue conviver com o fato de que as coisas não têm significado, que as coisas não têm um propósito, que as coisas não acontecem por acaso e por motivos de foda-se, sabe? E que talvez as coisas não tenham explicação. Você não consegue conceber a ideia disso. Experimenta chegar pra uma pessoa, principalmente se ela for uma pessoa de fé, seja ela qualquer fé, mesmo a fé no ateísmo ou na ciência, e chega pra ela e fala o seguinte: não importa qual seja o seu Deus, ele não tem um plano pra você. Você não faz diferença no universo, as coisas que acontecem na sua vida não têm um propósito, você é insignificante para o todo do universo.
A sua vida e a sua morte de nada mudaram o fluxo do universo. Diz isso pra uma pessoa, ela vai ficar em choque. Isto é completamente agressivo pra pessoa, mas não é ofensivo, porque você não tá querendo ofender a pessoa. E isso é extremamente agressivo porque para as pessoas, elas precisam ter um significado, elas precisam de uma importância na coisa, elas precisam de explicações, elas precisam de razões. E por causa disso, sentiu-se a necessidade da criações de mitos. É só você ver como os astecas, indígenas, todos os povos antigos, eles davam os caráteres de divindade para coisas como o sol, a chuva, a lua, o vento. Coisa que a gente faz até hoje, sabe? Atribuir divindade aos astros e as estrelas e os planetas e o cosmo, né? A gente faz isso até hoje, mas não tô aqui para julgar, né? Afinal, isso é muito coisa de virginiano. Mas então, show! Fechou! Então, dentro do mito, né? Dentro da narrativa do mito, entra-se e surge a figura do herói. Que herói pra gente é uma palavra pra lá de conhecida, afinal de contas, nós somos nerds, a gente gosta de super-heróis. Joseph Campbell definiu a figura do herói, todo esse conceito do herói, da seguinte maneira. O herói tem um objetivo moral de defender uma pessoa, um local ou defender um ideal. Todos os heróis sacrificam as suas necessidades em prol do benefício dos outros. Uma coisa que vários autores, por exemplo, Humberto Eco, o Joseph Campbell, entre outros autores que falam sobre a figura do herói, uma coisa que eles concordam e falam mais ou menos a mesma coisa, é que a figura do herói, ela nasce da incapacidade humana para suprir essa incapacidade e os limites de onde o ser humano consegue ir. Então, se a gente pega mesmo os heróis clássicos, como por exemplo Hércules, Jasão, Siegfried, Robin Hood, quando a gente pega todos esses heróis clássicos, a função deles é servir como um exemplo para o homem comum e servir como uma externação, uma personificação daquelas coisas onde o indivíduo é capaz de alcançar, que eles possam alcançar, que a gente mesmo no imaginário consiga alcançar coisas que naturalmente no mundo real nós não conseguiríamos, independentemente se essa figura, se esse herói tem poderes ou não. Mesmo na figura de Robin Hood, né, na figura do Batman, nós temos características e virtudes que vão além do humano, que superam a normalidade. Mas o grande X da questão, senhoras e senhores, sobre o herói, é que não é isso que caracteriza o herói. O que caracteriza ele é a afinidade, a identificação com o homem comum. Porque um ser dotado dessas características, dessas virtudes magnânimas, se ele não tem as virtudes humanas e a identificação com o ser humano, ele é um deus. E um deus não serve para a narrativa do herói na mitologia. O deus, ele é aqui em cima, nós precisamos da narrativa do herói, é onde cria a identificação. Então a gente pega, por exemplo, o Superman, é um alienígena, poderoso pra caralho, quase beira a divindade, veio pra Terra, bebê, foi criado foi dotado de sentimentos humanos, pensamentos humanos, valores humanos, criado numa fazendinha humilde pra cacete. O Superman usa óculos. É pra disfarce? É. Mas o simbolismo do óculos no Superman diz outra coisa. Então a gente precisa dessas características humanas no herói. Essas características de virtudes como bondade, como justiça, como sacrifício. Pega lá no The Boys o personagem do The Deep, o Profundo. Supostamente, ele e o Aquaman são personagens iguais. Se você for pegar em questão de poderes, etc., construção do personagem, são personagens iguais. O que separa os dois são os valores humanos que ele tem. Se é um personagem nobre, se é um personagem que luta pela justiça, se é um líder, é o Aquaman. Se é um personagem abusador sexual, escroto, podre, não é um herói. Ele não vai ser um herói. Ele não precisa nem ser um vilão, mas ele não é um herói. É o Profundo. Mesmo na história bíblica cristã, Jesus Cristo... Vocês sentiram a tensão daí? Eu senti daqui. Vambora, eu avisei. Vamos lá. Como eu ia dizendo, mesmo na narrativa da Bíblia cristã, a figura de Jesus nunca conseguiria atingir o status de herói e salvador da humanidade se ele fosse um homem comum que pregou o que pregou, ensinou o que ensinou e fez os atos que fez. Nunca. Para que a figura dele perpetuasse ao longo de mais de 2000 anos, seus ensinamentos perpetuassem e ele atingisse esse status de herói salvador da humanidade, ele precisou de características extra-humanas.
sabe? Andar sobre a água, milagre, poderes, ser o filho direto de Deus. Sem isso, a figura narrativa de Jesus Cristo não funciona. Ele não passaria, a gente não diria, durante mais de 2000 anos, a história de Jesus Cristo. Aí eu fui na igreja domingo, velho. Tomara que tu tenha me dado crédito suficiente para poder falar isso em vídeo. Sim, senhoras e senhores, eu tenho as minhas próprias crenças que eu preciso desapegar delas na hora de fazer um pensamento crítico. Para você entender que mitificar, endeusar e criar heróis é uma coisa inerente do ser humano, é dele. É só você perceber como desde lá da puta que pariu, lá do início da humanidade, das civilizações, egípcios, nórdicos, astecas, gregos, índios brasileiros, todos eles têm uma mitologia muito parecida. Você vê paralelos das mesmas figuras, dos mesmos personagens em todas as mitologias, que nunca se conheceram, nunca se conversaram. Tá, algumas se conversaram, dos vikings, conheceram os indígenas, mas ainda assim, a grande maioria delas eram em tempos diferentes. Então você nem conseguia fazer com que eles conversassem, e mesmo assim, todas elas tiveram mitologias, e nessas mitologias, figuras muito parecidas. É só você ver como existe Zeus e existe Odin. Ah, mas Zeus e Odin são muito diferentes. Não, é a figura do pai Deus, do Deus Pai. Ela existe. Então várias coisas, vários paralelos são vistos nessas mesmas mitologias, e elas nunca se conversaram, elas nunca se encontraram, elas nunca se afetaram. Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, eles tinham a definição de que o herói, a figura do herói, a capacidade de criar herói, é quase como se fosse uma coisa presa no DNA do ser humano. Ele falava, o Carl Jung, ele falava que a capacidade de criar heróis está dentro do ser humano. Parece uma coisa meio autoajuda? Parece, eu sei. A explicação do Jung é que ele diz que o arquétipo do herói, ele tá intrinsecado nos nossos pensamentos mais profundos. É um arquétipo que a tendência tá ligada aos nossos instintos e não à razão, às emoções e não ao conhecimento. Mas que isso estava muito num campo do pensamento humano que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem um aprofundamento, que é o inconsciente. E por conta disso, por conta dela se manifestar através de símbolos e sonhos e ser representada na fantasia, isso criava o inconsciente coletivo, cada vez mais se perpetuando por gerações e por civilizações. Eu espero que nessa altura do campeonato você já tenha entendido que nem eu, nem The Boys estamos falando sobre super-heróis. Estamos falando da criação de figuras mitológicas e fantasiosas criadas única e exclusivamente com a capacidade e o intuito de suprir incapacidades e limites humanos, para suprir também uma necessidade completamente irracional do ser humano de conhecer, interpretar, significar e projetar as coisas. E a magia disso é que isso não tem nada a ver exclusivamente com super-heróis. É a base da criação do mundo dos super-heróis, mas não é exclusivo sobre super-heróis. E essa, senhoras e senhores, é a grande parada, o grande clique que a gente precisa entender aqui agora, que é ali, agora eu apresentei o conceito, agora vamos botar em prática o conceito. Que é a grande parada, que numa sociedade do espetáculo que nós vivemos hoje, assim como a série mostra pra gente, a gente cria essas figuras mitológicas endeusadas em figuras públicas do nosso mundo real que nós sequer conhecemos. Então, no nosso mundo real, nós idolatramos pessoas única e exclusivamente baseado nos feitos públicos delas, no que nós conhecemos publicamente delas, sem ter o menor conhecimento do que acontece por trás desta figura pública. Assim como os gregos fizeram com Hércules, assim como os moradores da cidade na série The Boys fizeram com Homelander, assim como nós fazemos hoje com nossos mitos. Vocês sentiram a tensão de novo daí? Eu senti daqui. Vamos lá. Eu vou tentar falar de uma maneira que não ofenda o youtuber, o cantor, a celebridade ou político de estimação de ninguém. Guy Debord, ele disse que a sociedade do espetáculo não está única e exclusivamente ligada aos meios de comunicação de massa e à internet, e que
o espetáculo, ele se transborda, ele se transfere também para instituições como a religião, a política e os hábitos de consumo das pessoas, em tudo aquilo que falta no mundo real e na vida real do homem comum. Celebridades, artistas, políticos, coaches, líderes religiosos, tudo aquilo que transmite ao ser humano a sensação de felicidade, grandiosidade e ousadia. O espetáculo é a vida de aparências, é tudo aquilo que parece ser, mas não é. O Douglas Kernel falou que o espetáculo da mídia é o culto às celebridades. Então, se o espetáculo hoje é o equivalente da nossa mitologia, porque se através do espetáculo, daquilo que tudo que parece ser, mas não é, para explicar, significar e entender, então é nosso paralelo da mitologia hoje. E se o espetáculo é o culto à celebridade, hoje nós temos as celebridades em caráter de heróis. E lembra mais uma vez aquilo que eu expliquei pra vocês do que é o herói, a incapacidade do ser humano, o limite humano, etc, etc. E nós estamos projetando esses status de heróis em pessoas públicas que os discursos e as atitudes delas publicamente são tiradas através de roteiros programados, estratégias previstas e que se tornam produtos sociais e culturais. E a essas pessoas nós estamos atribuindo o status de heróis. Assim como o Homelander e todos os 7, quase todos os 7, a Starlight não. Assim como o Homelander e os 7, eles estavam preocupados mais em estar de acordo com o produto mercadológico que era projetado deles do que com realmente ser este produto. Exatamente assim são os nossos heróis hoje em dia. Os nossos heróis. Pelo amor de Deus, o Brasil ainda teve a ironia de pegar um político brasileiro e atribuir a alcunha de mito a ele, para ficar ainda mais fácil de explicar para vocês, para ficar ainda mais fácil de enxergar esta narrativa desde o início. Parece que é uma piada cósmica que nós pegamos uma pessoa com o sobrenome Messias, atribuímos a ele o adjetivo de mito, colocamos ele na presidência do Brasil através de uma narrativa de salvador da pátria. Puta que pariu! Eu preciso desenhar? Não. E antes que a galera do outro lado comece a falar, é isso aí mesmo, hashtag ele não. Vocês fizeram a mesma coisa do outro lado. A mesma narrativa messiânica é usada pro Lula. E foi usada pra ele e ainda é. Ainda é. Milhões de Lula. A voz de Lula vai ecoar. Lula, você será sempre nosso líder e ficará com a gente. Em uma narrativa de jornada do herói, vocês não estão entendendo que agora está sendo feita é exatamente um pedaço da história, da mitologia da jornada do herói, essa prisão do Lula, Lula livre, etc. Vocês não estão entendendo que isso tudo é uma narrativa? Isso tudo é um produto mercadológico? Sabe por quê? Porque as pessoas que sabem ler as regras desse jogo, e que geralmente não são as pessoas que estão à frente, né? Geralmente não são elas, geralmente são as pessoas que estão lá atrás, que não aparecem, geralmente são essas pessoas que sabem ler essas regras. E que não se aplicam só à política. Assim como a Madeleine Stilwell fez na série com o 7, essas pessoas pegam estes conceitos que existem, ó. Isso que eu tô contando pra vocês, ninguém descobriu ano passado, ninguém descobriu 10 anos atrás, ninguém descobriu nem nesse século. As pessoas sabem disso há milênios. Só que algumas pessoas sabem ler essas regras, que não estão escritas. Não direitinho assim. Então elas pegam esses conceitos que eu passei pra vocês e eles aplicam porque eles sabem que isso dá certo desde que o mundo é mundo e que vai continuar dando certo. Porque assim como eu já disse 300 vezes nesse vídeo, isto é inerente do ser humano. Isto é da gente, do instinto, do inconsciente. Vocês querem ser salvos, mas não por uma pessoa comum. Vocês querem ser salvos por uma pessoa que vai além do que um homem comum consegue fazer. E quando eu digo vocês, eu me incluo no meio, tá bom? Vocês querem ser liderados. Vocês querem saber o que eu achei de um filme para que vocês possam ir assistir. Ou então vocês assistem um filme e vêm ver a minha opinião para saber se o sentimento que você teve é legitimado por mim. Aí já fala, nossa, Mike, tá se achando, hein? Para e pensa. Por que de verdade eu assisto uma crítica de um filme?
O que antes se fazia com apresentadores de TV, atores, cantores, etc., colocando eles nesse pedestal de Hércules que a gente colocava, hoje o pessoal bate no peito pra falar assim, não, nós nos libertamos, graças à internet, das garras da mídia manipuladora. Porra nenhuma, você pegou os sentimentos que a gente tinha com essas celebridades e, além de manter lá, nós transferimos pra youtubers, pra qualquer digital influencer que seja, de qualquer área. Vocês estão transferindo, mas continua a mesma idolatria. Eu poderia dizer pra vocês, não idolatrem pessoas públicas, ou dizer pra vocês, não tirem as atitudes públicas das pessoas como o requisito mínimo e necessário para que você defina o caráter da pessoa. Eu poderia dizer isso pra vocês, mas eu não vou, porque não vou perder tempo com isso, porque não vai funcionar. Eu seria como uma pessoa gritando no meio de uma praça grega que Hércules era cuzão e Zeus um estuprador. Não ia adiantar nada. Vocês estão nesta mitologia, vocês estão comprando esta mitologia. Nada que eu disser vai fazer vocês pararem com ela. Essa é a magia das técnicas de criação de imagem da pessoa. Pessoas como Nando Moura, tudo que ele diz, tudo que ele fala, tudo que ele faz, é um apanhado de conceitos que são aplicados, propositalmente ou não, né? Não sei se ele tem capacidade intelectual para poder colocar isso em prática de propósito. Mas enfim, é uma caralhada de conceitos ali, ó. Preto no branco, faz A mais B igual a C. É isso. E que você do lado da tela, o que ele expressa para uma tela e você consome do outro lado dela, é apenas a lenda de Siegfried, sem que você conheça quem foi Siegfried de verdade, sequer Siegfried sequer existiu. Grita-se a todos os 7 ventos da internet que Felipe Neto hoje, pessoa sensata, que não sei o quê, por milhões e milhões de pessoas que sequer passaram um dia com o cara pra saber se as coisas que ele diz, ele acredita ou não. Eu não tô dizendo que o Nando Moura mente, não tô dizendo que o Felipe Neto mente, eu tô dizendo porque você não sabe. Vocês dizem gostar das coisas que eu falo e que eu digo que eu acredito, sem vocês, e sendo que é uma fração enorme de vocês, não faz a menor ideia se as coisas que eu digo aqui são verdades ou não. Se eu acredito realmente nas coisas que eu digo acreditar. No final, vocês estão consumindo um produto que eu criei e eu estou repassando pra vocês. E sabe quando vocês vão descobrir se a minha narrativa mitológica, se essa figura heróica que eu criei nesta mitologia, ela é condizente com a realidade ou não? Nunca! Vocês nunca vão saber, mas não porque eu estou escondendo, porque vocês nunca vão saber a verdade por trás, a verdade do indivíduo por trás da mitologia. Vocês nunca vão saber isso, porque vocês já atribuíram status heróicos para essas pessoas. Acabou. Mesmo que você venha a conhecer a pessoa, das duas uma. Ou você destrói a figura heróica, ou você destrói ela, porque vai virar uma pessoa comum pra você, ela nunca mais vai ter o mesmo status. Ou você ignora a pessoa comum, não tem como ter as duas coisas. Porque por convenção cultural, a gente vai consumir o espetáculo. O homem comum não serve para suprir as necessidades que o herói supre. Então é basicamente isso que o The Boys faz, cara. É basicamente isso que ele tá dizendo pra você. Ele tá jogando na sua cara. Pessoas públicas são construídas. Pessoas públicas podem ser produtos. E que isso não tem nenhum dever de lealdade com a verdade. Nenhum. Você pode construir uma imagem pública que é completamente oposta ao que você é de verdade. Quem sabe que Keanu Reeves não é um cuzão, e a gente não sabe ainda. Quem sabe a mais nova mitologia da internet não é mais uma grande história, não é mais uma grande farsa. Ninguém sabe. Ah, mas que eu vi lá que ele faz isso. Quem sabe? Pode ser um bando de histórias inventadas. Dá pra mentir pro mundo inteiro durante uma vida inteira, gente. Dá. Não acha que não dá, não. Eu quero chegar em alguma conclusão ou alguma resposta com esse vídeo, então pra que eu fiz ele? Porque eu não posso perder a oportunidade de ter um produto como o The Boys que levanta um debate tão importante, tão sério, tão incrível e deixar que vocês percam essa oportunidade de analisar criticamente essa série por falta de atenção ou por falta de conhecimento. Agora pegue tudo isso que eu te contei, pega isso tudo que eu te passei e repense, sabe? Porque eu quero que você pense. Por quê? Porque esse é o meu mais novo ato de heroísmo.